Olá, rapaziada, sétimo ano. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre plano cartesiano. Na aula anterior, nós fizemos um jogo. Eu acredito que vocês devem ter gostado bastante do jogo que nós fizemos sobre batalha naval. Então, aquele jogo ali muito interessante e que simula a esse plano cartesiano que nós vamos estar trabalhando hoje. Então, no jogo lá, você observou que existe linhas e colunas. Então, você falava uma letra e um número. E essa letra e o número correspondia a um ponto lá no plano cartesiano, lá no jogo de batalha naval. Acertar o alvo, que no caso eram os navios, as embarcações. Acredito que vocês devem ter brincado bastante, se divertido bastante com aquele jogo. Então, hoje nós vamos ver plano cartesiano, que é muito parecido com aquele jogo. Ele tem as linhas, que aqui a gente vai chamar de eixo, né? São duas linhas. Aqui é um eixo X, que é esse que está na horizontal, e o eixo Y, que é esse que está na vertical. Então, essa linha aqui que você observa, ela vai ser numerada. Nós vamos colocar números aqui, certo? Para a gente identificar, assim como a gente fez lá na batalha naval. Tinha um número, né? E também letras. Só que aqui a gente vai ter apenas números. Observa que do lado direito da reta Y, observando a reta Y aqui, do lado direito da reta Y nós temos números positivos. Tudo positivo. Do lado esquerdo da reta Y, só tem número negativo. Certo? Todos são negativos. Né? Sempre começando do 1, tá vendo? Tudo negativo. Então, do lado direito positivo, do lado esquerdo negativo. Então, grava bastante isso aqui, porque é muito importante. Na hora que você vai fazer um gráfico, você vai ter que fazer um gráfico depois, você tem que lembrar que do lado direito é positivo, do lado esquerdo é negativo. Para cima é positivo e para baixo negativo. Certo? Esse aqui a gente chama de eixo X, ou então de abscissa, é o nome dessa linha aqui que a gente fez. Então, a gente chama isso aqui de eixo das abscissas. Né? Então, essa linha aqui, toda essa linha, chamada de eixo das abscissas, ou eixo X. Essa daqui, né, nós vamos colocar a numeração, chamada de eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas, ou eixo Y. Né? Essa aqui fica na vertical. E as numerações, do mesmo jeito, para cima é positivo e para baixo é negativo. Certo? Então, para você gravar isso aqui, ficar mais fácil de gravar quando é positivo e quando é negativo, vou explicar para você aqui direitinho. Um exemplo que a gente pode dar, a mão direita, a nossa mão direita, sempre é coisa positiva, né? A nossa mão direita. Quando você vai dar dinheiro, pessoal mais velho aí, você vai dar a bênção é com a mão direita, né? Você vai dar dinheiro é com a mão direita. Por quê? Porque eles julgam que com a mão direita, tudo que se dá com a mão direita, né, ou que se recebe com a mão direita, é positivo. E se desse com a mão esquerda, eles não recebem. Por quê? Porque acreditam que é negativo. A mão esquerda é negativa. Então, vamos usar isso aqui para a gente gravar isso aqui. Vamos gravar aqui do lado direito do eixo Y, os números são positivos. É como a mão direita. Do lado esquerdo do eixo Y, é tudo negativo. Outra questão também que as pessoas atribuem é quando você faz um joinha. Quando você faz um joinha com o dedo polegar para cima, é positivo, não é isso? E quando você faz um joinha com o dedo para baixo, nós dizemos que é negativo, não é isso? Então, vamos usar isso também para a gente poder gravar. Então, para cima é positivo e para baixo é negativo. Tudo que fica para cima é positivo. Tudo que fica para baixo é negativo. Então, joinha com o dedo polegar para cima é positivo. Se você virar para baixo o dedo polegar,
e fizer com sinal para baixo, aí é negativo. Então, da mesma forma, positivo para cima, negativo para baixo. Beleza? Então é assim que funciona o plano cartesiano. Não tem letras, só tem números. Lado direito positivo, lado esquerdo negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Eixo das abscissas é o eixo X, que é isso aqui. Eixo das ordenadas é o eixo Y, que é esse que fica na vertical. Agora, nós vamos aprender que existem os quadrantes. Como é que funciona os quadrantes? Os quadrantes, eles funcionam na ordem anti-horário. O que significa sentido anti-horário? Anti-horário é o contrário dos ponteiros do relógio. O relógio, ele marca os segundos, os minutos, sempre numa direção. Aquele sentido é chamado de horário. Mas o sentido que nós vamos usar aqui é o contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Significa dizer o quê, professor? Significa dizer que ele vai no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Vai rodar assim, ó, nesse sentido assim. No sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário aos ponteiros, ao movimento dos ponteiros do relógio. Nesse sentido. Então, como é que funciona? O primeiro quadrante vai ser esse. Aqui vai ser o primeiro quadrante. Depois do primeiro quadrante vem o segundo quadrante. Já que o sentido é anti-horário, o segundo quadrante ele vai ser aqui, ó. Segundo quadrante, ó. Tá vendo? Segundo quadrante. Depois ele vem para cá, terceiro quadrante. Depois vem para cá, quarto quadrante. Certo? Então o sentido é anti-horário. Ele começa daqui, vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. Sentido rodando contrário aos ponteiros do relógio. Certo? Então é nesse sentido aí, ó. Ok? Então tá aí o nosso plano cartesiano. Plano aí, como já falei na aula anterior, né, quem inventou, criou esse plano foi chamado René Descartes. Agora, meus queridos, por que a gente usa plano cartesiano? Para que aprender um negócio desse? Para quê? Veja, o plano cartesiano ele é muito usado quando você vai fazer um mapa da cidade de Barra do Mendes, por exemplo, a gente usa um plano assim. Outra situação que a gente usa esse tipo de plano por exemplo, você vai fazer uma viagem, né? A viagem tem lá no GPS. O GPS ali é praticamente um plano cartesiano. Eu acredito que vocês já devem ter visto o GPS aí no celular. Então ali ele funciona. Você observa que as cidades são todas quadriculadas. As ruas assumem uma forma de quadriculado. Você pode observar que no GPS tem, né, a cidade de Barra do Mendes, por exemplo. O GPS mostra para você tudo quadriculado, como um plano cartesiano. Então, a localização das casas, por exemplo, das ruas, das avenidas, tudo com o plano cartesiano. Da mesma forma, a gente pode observar, usa esse plano cartesiano para as navegações, tanto marítimas quanto aéreas. Né? Então, o piloto e o capitão lá do navio, ele vai usar um plano cartesiano para você se localizar ali no mar, saber onde ele está, para onde está indo, se está no ponto correto, a sua localização, para que outros possam saber também onde ele está, se localiza. Então, o plano cartesiano é muito utilizado. E às vezes você pode achar que não vai usar nunca, mas você vai fazer aí uma viagem, né, passear aí quando acabar o coronavírus, aí você chegar a vacina do coronavírus, né, e aí tiver essa doença controlada, você poderá viajar. E aí você vai ver a utilização desse plano na forma do GPS aí, para não ficar perdido nas cidades aí que você for passear. Certo? Então, na batalha naval, a gente usou o plano cartesiano, que é muito parecido com esse aqui. Só muda que não tem letra. Lá tinha as letras, né? E aqui só tem números. Mas é a mesma coisa. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui com o plano cartesiano. Veja bem. Nós vamos aqui a localizar alguns pontos do plano cartesiano. Vamos aqui, ó. Aqui nós temos um ponto A. Temos aqui o ponto A. Eu quero localizar essa coordenada. É chamada de coordenada. Certo? Antigamente, e até hoje,
nos navios de guerra, também nas batalhas, né, nas batalhas, nas guerras, usavam aqui no sentido mal, né, no sentido de destruição. Né? Então, vamos supor que ele queria destruir aqui o banheiro de Bin Laden. Né? Então, vamos supor que o banheiro de Bin Laden tem essa coordenada aqui. Então, eles julgam que o míssil ele pode sair dos Estados Unidos, atravessar todo o oceano, atravessar o continente ali europeu, chegar no Oriente Médio e atingir o banheiro de Bin Laden. Veja bem o que é tecnologia, usando apenas a coordenada. Então, no computador, né, todo míssil ele é computadorizado, ele é controlado pelo computador, e aí então ele traça a coordenada e ele vai atingir onde ele quer. Né? No caso aí, atingir lá o banheiro de Bin Laden. Então vamos supor que a coordenada seja mais 3, mais 2. Olha, esse primeiro valor vai ser sempre o valor de x. E esse segundo valor sempre vai ser de y. Grave bem isso. Ó. O primeiro valor é de x. O segundo valor é da reta y. Então, eu vou procurar o número 3 positivo na reta x. A reta x, qual é a reta x? Essa daqui. Tá vendo? Onde é que está o número 3 positivo? É esse? Não, não é esse. Aqui é menos 3. Então, é esse daqui. Ó. Nessa reta x, o número 3 é esse. Então, essa coordenada ele corresponde a esse 3 aqui e ao 2 positivo na reta y. Aqui vai ser a reta y. O segundo valor sempre vai ser y. Cuidado para não confundir isso. Se você mudar aqui, você errou tudo. Primeiro x, segundo y. X, y, x, y. Se você mudar, botar y primeiro e depois x, já errou tudo. Então, o primeiro valor sempre vai ser x e o segundo, y. Então, nós vamos ver aqui, procurar aqui, na reta x já achamos o número 3, e na reta y vamos procurar o número 2, positivo. Ó. Aqui é negativo, não é esse, então é esse daqui. Ó. Certo? Então, eu vou unir o número 3 com o número 2, aí vou encontrar um ponto. Esse ponto é o banheiro de Bin Laden, certo? Então, bora lá. Vamos unir. Então, aqui o 3, né, que eu falei aquela hora, e depois o 2. Juntando aqui esses dois pontos, encontramos aqui, ó, tá vendo? Esse encontro dessas duas linhas, uma de 3 e outra de 2, é o que a gente vai chamar de ponto A. Ou seja, aqui é o banheiro de Bin Laden no mapa aqui, certo? No mapa, no GPS, certo? Aqui é o banheiro de Bin Laden, que vai ser o ponto A, certo? Ponto A. Presta bastante atenção que vocês vão fazer isso na atividade, posteriormente na prova, certo? Então, vamos agora para o ponto B. Olha, o ponto B é menos 2 e mais 1. Menos 2 na reta x. Reta x aqui, menos 2 aqui. Tá vendo? Mais 1 está onde? Reta y, mais 1 aqui. Eu vou juntar aqui menos 2 e mais 1. Vamos ver onde é que vai encontrar. Menos 2 e mais 1. Então, juntando aqui menos 2, vai encontrar com mais 1 exatamente nesse ponto. Foi o que vocês fizeram lá na batalha naval, lembra? Você juntou a letra com número. Aqui a gente junta número com número. Não tem letra, é só número com número. Então, o ponto aqui que encontra essas duas linhas, vermelhas aqui nesse caso, é o ponto B. Certo? Vamos ver então agora o ponto C. O ponto C é menos 1 na reta x. Você tem que ter cuidado que o primeiro valor sempre é x. E o segundo valor é sempre y. Vai na ordem aí alfabética, né? Vê? É na ordem alfabética. Então, x e y. Então, x aqui, menos 1, está aqui. E o y, cadê o y? O y é menos 2. Menos 2 vai estar onde? Aqui embaixo. Certo? Então, vamos pegar menos 1 e 2. O ponto vai ficar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui. Certo? Então, vamos lá. Menos 1 da reta x e menos 2 na reta y. Aí forma, então, o ponto C. Ok? Vamos fazer agora o último ponto D. Então, o ponto D vai ser mais 2 na reta x. Aqui ficou fácil, né? Mais 2 aqui. E o menos 1 aqui. Então, ele vai ficar possivelmente aqui, nesse lugarzinho aqui, ó, próximo do D, certo? Então, vai ser aqui ó, o menos 1 e o mais 2. Então, formou aqui esse encontro dessas duas linhas e a gente marca o ponto, que aqui é chamado ponto D.
assim como aqui o encontro dessas duas linhas é o ponto A, aqui o encontro dessas duas é o ponto B, e o encontro dessas duas linhas é o ponto C. Então tá aí o nosso plano cartesiano, ele funciona desta forma. Exemplo, o banheiro de Bin Laden pode ser aqui pode ser a copa, aqui pode ser a sala, aqui pode ser o quarto, né? Então, é um mapa, como se fosse um mapa. E esses pontos é a localização no mapa, certo? Muito parecida com batalha naval. Quem jogou a batalha naval vai encontrar facilidade aqui. Quem não jogou, apenas fingiu que jogou, não vai entender absolutamente nada, ou vai ficar um pouco perdido aí. Mas você que jogou, fez a brincadeira, né, aquela brincadeira lá, já foi para você já exercitar e possivelmente entender esse plano cartesiano aqui que nós estamos propondo para você. Então, muito simples, o primeiro valor sempre vai ser x e o segundo valor sempre vai ser y. Observa que sempre o primeiro é x e o segundo é y. Não esqueça disso, que isso é muito importante para você localizar no plano cartesiano. Beleza, gente boa? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo aí e assistir novamente. Nós vamos ficar por aqui. Hoje é só. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais!